Bem, já lá vai algum tempo desde o último Fora de Enquadramento. As últimas semanas têm sido um pouco complicadas em termos de volume de trabalho. E pronto, depois surgiram as férias. E o meu PC também tem estado a ter uns pequenos infartos. Sempre que eu exportava um vídeo no Premiere, ele crashava. Alguns de vocês devem saber a sensação, é que isto acaba por ser um bocadinho muito frustrante. Sempre que punha um vídeo a exportar no Premiere, eu tinha de orar a Deus para que aquilo não crashasse. E aparentemente, isto não aconteceu só comigo. Obrigado, Adobe. Mas passando ao que interessa, recentemente foi lançado Vingadores Endgame. O quarto filme de Vingadores e o 22º filme do universo cinemático da Marvel. Após mais de uma década, com personagens introduzidas e desenvolvidas ao longo desse tempo, esta saga de filmes chegou a uma conclusão. Bem, não é uma conclusão no sentido da Marvel agora parar de fazer filmes, porque eles vão continuar a fazer enquanto ganharem guito. É como as bandas desenhadas das quais estas histórias se originaram, só que Vingadores Endgame marca o final de um ciclo, a última vez que alguns destes atores vão interpretar os seus papéis. E isto é um passar de tocha a heróis que só recentemente tiveram os seus próprios filmes. Por isso este vídeo é basicamente um tributo ao que a Marvel tem feito. Claro que há coisas para criticar. Aliás, várias coisas. Como o facto de tantos destes filmes serem demasiado previsíveis e parecidos uns aos outros. Ou como a necessidade de fazer com que estes sejam vistos por famílias impediu a adaptação de histórias como as de Tony Stark a lidar com o alcoolismo. Mas tudo isso também são coisas que mereceriam o seu próprio vídeo. Por isso, se quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, então ponham aí nos comentários. Só que eu tenho feito tantos vídeos negativos. Vocês querem mesmo mais desses? Bem, o que marca o universo cinemático da Marvel é que, apesar de ter tantos filmes e alguns serem mais esquecíveis que outros, tem-se mantido incrivelmente consistente. Por exemplo, James Bond tem 24 filmes oficiais e pelo menos metade deles varia entre mau e péssimo. Também com Star Wars, cada filme novo é uma moeda jogada ao ar que tanto pode dar uma boa experiência cinemática como uma experiência desapontante. Depois, a saga da Terra-média inclui uma das melhores trilogias do cinema, mas ao mesmo tempo também inclui uma trilogia que começa fraca e acaba num desastre. A única outra série de filmes tão consistente foi a saga Harry Potter, mas até essa saga tem andado a ter uns infartos recentemente. Hoje em dia já é fácil tomar a Marvel por garantida, e isso é em grande parte devido a fazer com que criar um bom blockbuster pareça fácil. Só que, como acontece com qualquer outra fórmula, este universo cinemático foi esculpido pelos erros do passado. Havia uma altura, não há muito tempo atrás, em que não havia propriamente uma fórmula para adaptar bandas desenhadas. No início da década de 2000 vieram várias adaptações. X-Men de Bryan Singer, Homem-Aranha de Sam Raimi, Hulk de Ang Lee, Quarteto Fantástico de Tim Story. Podia-se apontar para o que parecia ser uma espécie de fórmula em filmes de origem, mas ao mesmo tempo também não parecia ter-se a certeza de até que ponto se podia adaptar as histórias originais. Por exemplo, Hulk foi um desastre. Mas um daqueles desastres fascinantes. Cá estava Ang Lee, um derradeiro filme-auteur, a criar um drama meio maduro acerca da raiva, trauma e abuso. Mas passado nesta história séria também estavam Queijos Mutantes e um estilo de montagem inspirado por painéis de banda desenhada que, na verdade, mais faz lembrar edições em Movie Maker. Lembra-se que isto foi numa era antes do universo cinemático da Marvel. Este look não é o mesmo que tem aparecido em vários filmes ao longo da última década. Na altura, os direitos de vários personagens da Marvel estavam separados entre estúdios diferentes. X-Men, Quarteto Fantástico e Demolidor estavam na 20th Century Fox. Hulk estava na Universal e Homem-Aranha estava na Sony. Bem, o Homem-Aranha tecnicamente continua na Sony. Mas o estúdio agora chegou a um acordo com a Marvel que permite que o seu personagem apareça no universo cinemático. Esta fase é uma confusão porque, apesar das personagens terem tido origem na mesma empresa, os seus direitos cinemáticos estavam divididos em vários estúdios. Durante muito tempo, filmes de super-heróis eram relativamente bem-sucedidos, mas ainda não estavam a adaptar uma das facetas mais características das suas BDs de origem: o facto de todos estes heróis habitarem o mesmo universo. Eis que do sucesso destes filmes surgiu um produtor com uma nova visão. O arquiteto por trás do que é neste momento a maior série de filmes de sempre,
Esta pessoa foi Kevin Feige. Feige está na Marvel Studios desde o lançamento de X-Men em 2000 e foi lentamente ascendendo na hierarquia, até se tornar no presidente do estúdio. Foi durante a sua liderança que o estúdio começou a investir em financiar os seus próprios filmes originais, todos passados no mesmo universo. De entre tantos heróis, começaram com Homem de Ferro. Talvez por causa de ser um dos personagens mais antigos da Marvel Comics, ou por ser membro fundador dos Vingadores, ou por ter um historial com o álcool que abre as portas a histórias mais complexas que o típico blockbuster de Hollywood? Não. É assim, eles não tinham acesso aos heróis principais como o Homem-Aranha ou o X-Men. Por isso a Marvel ficou encalhada com este super-herói do qual quase ninguém na altura queria saber. Tony Stark makes you feel he's a cool exec with the heart of steel. And Iron Man, all jets aflame. Mas ao projeto juntaram-se duas outras pessoas fundamentais para fazer o universo cinemático funcionar: Jon Favreau e Robert Downey Jr. Jon Favreau era um realizador que tinha começado no cinema independente e que já tinha provado ser capaz de fazer filmes mais acessíveis, como Elf e Zathura. Não era propriamente um realizador de renome, mas era respeitado o suficiente para até ter aparecido num episódio dos Sopranos a interpretar-se a ele mesmo. So what'd you think of my script? Favreau aparentemente era um fã de Homem de Ferro, provavelmente o único em Hollywood, e pôs a sua carreira em risco ao insistir em ter Robert Downey Jr. no papel titular. Downey Jr. basicamente estava na lista negra por ter destruído a sua carreira graças à bebida e droga. A Marvel Studios acabou por arriscar e assim fez-se história. Tal como Johnny Depp ressurgiu maior do que nunca após Jack Sparrow, o papel de Tony Stark fez com que Robert Downey Jr. se tornasse numa das estrelas mais poderosas de Hollywood. Após mais de uma década no papel, ele continua a ser bastante receptivo aos fãs e parece não ter nada senão orgulho disto. Homem de Ferro começou o que já todos chamam agora de a Fórmula Marvel. Cada filme novo teria um herói com uma personalidade muito marcante, enquanto também haveria um ou outro personagem secundário completamente oposto para apimentar as relações interpessoais. Após certo evento, o herói tem uma crise de consciência que, em alguns casos, o pode fazer mudar o seu comportamento. Há um vilão que representa o oposto do herói e que muitas vezes é basicamente um espelho invertido. E, acima de tudo, comédia que tanto serve para entreter como para informar personagem. Tony, you know, the best thing about Tony is also the worst thing. He's always working. A estrutura geralmente também é muito semelhante em cada filme, se bem que isso também acontece na maior parte dos blockbusters de Hollywood. A Fórmula Marvel pode parecer fácil, mas até outros estúdios já tropeçaram ao a tentarem executar. Homem de Ferro pegou numa estrutura que tinha funcionado em Super-Homem, Homem-Aranha e Batman no início, mas adicionou elementos de meta-humor. Estavam habituados a que super-heróis tivessem identidades secretas? Bem, Homem de Ferro culmina orgulhosamente com Tony Stark a revelar numa conferência de imprensa: I am Iron Man. Isto foi um daqueles casos de relâmpago engarrafado. Ninguém estava à espera que o filme fosse tão bom. E se não o tivesse sido, esta moda de universos cinemáticos simplesmente não teria pegado. No mesmo ano, a Marvel Studios lançou um reboot de Hulk. E esse filme foi basicamente um fracasso de bilheteira. Thor e Capitão América aderiram mais fielmente à Fórmula Marvel e foram mais bem-sucedidos. Um foi um conto shakespeariano à escala cósmica acerca de um deus que precisa de ganhar humildade. O outro contou a história de um homem honesto que tenta mudar o mundo à sua volta, num estilo mais clássico, inspirado pelas antigas histórias pulp e seriados de cinema dos anos 40. Mais uma vez foram contratados realizadores competentes cujos estilos se adequaram ao que estavam a adaptar. E graças ao excelente olho de casting de Sarah Haley Finn, quase todos os atores foram excelentemente escolhidos. Já seria difícil imaginar alguém para além de Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans ou Scarlett Johansson naqueles papéis. Só que prometer um universo conectado era uma coisa. Agora, fazer um filme que unisse todas estas personagens era um desafio muito diferente. Por isso, na Marvel entrou mais uma vez uma pessoa sem a qual nada disto teria funcionado: Joss Whedon. O
Whedon era alguém mais conhecido pelo seu trabalho na televisão do que no cinema. Tinha criado Buffy a Caçadora de Vampiros, uma das melhores séries de adolescentes de sempre, Angel, uma série parecida a Buffy mas muito mais subvalorizada, e Firefly, um western de ficção científica que foi cancelado após uma temporada, mas que teve um impacto tão grande que os seus fãs conseguiram que a história fosse concluída num filme. Joss Whedon já tinha feito múltiplas referências a bandas desenhadas nas suas séries. Aliás, a maior inspiração para Buffy foi Kitty Pryde, uma personagem de X-Men. Whedon até chegou a escrever bandas desenhadas, incluindo algumas das histórias mais celebradas de X-Men. Ou seja, para além de ter um cunho pessoal, este realizador também era um geek. Conhecido por criar diálogos engraçados e cheios de referências à cultura popular, Joss Whedon cabia na Marvel que nem uma luva, e em todas as suas séries já tinha provado que, por vezes, era melhor a concluir histórias do que em as iniciar. Assim, o crossover que podia muito bem ter sido um desastre e o beijo da morte para a Marvel ficou com uma mão segura ao leme. Mais uma vez, fez-se história. Neste momento, Kevin Feige é o arquiteto principal do universo Marvel, mas esta franquia não se teria tornado no fenómeno que é sem Jon Favreau, Robert Downey Jr. ou Joss Whedon. Foram eles que juntos descobriram esta fórmula que tem mantido estas histórias tão consistentes. A Marvel Studios transformou-se num motor que até consegue funcionar sem mentes criativas fortes na realização. Se bem que eu aconselho que não façam filmes assim, se faz favor. Desde 2012 que este universo cinemático tem crescido muito para além do que Vingadores tinha feito. Por isso é normal que este filme também pareça menos impressionante do que alguns dos crossovers mais recentes. Entretanto, filmes seguintes também já tentaram variar o seu tom. Capitão América, o Soldado de Inverno, teve elementos de espionagem, enquanto que Guardiões da Galáxia navegou para o lado mais cósmico e juntou-lhe uma iconografia dos anos 80. Como é óbvio, nem tudo o que a Marvel lança é ouro. Para aí metade do que lançaram é relativamente esquecível. Os seus filmes brilham quando têm a liberdade de explorar temas menos explorados noutros blockbusters, ou têm a possibilidade de ter um estilo próprio. Foi graças a isso que recentemente tivemos Pantera Negra e Thor Ragnarok. Como cada filme procura acima de tudo funcionar por si mesmo, também não é preciso ver-se todos os 22 filmes do MCU para se perceber o que raio se está a passar. Há referências a histórias anteriores, claro, mas um filme como Thor Ragnarok não precisa que se tenha visto o que veio antes. Claro que mesmo assim há referências muito bem colocadas para quem já viu os filmes anteriores, mas o realizador Taika Waititi fez acima de tudo um bom filme que funcionasse só por si. O mesmo aplica-se a todos os melhores filmes da Marvel. Pantera Negra segue as consequências de Capitão América Guerra Civil, mas isso é feito de uma forma subtil que faz com que Pantera Negra não esteja dependente do filme anterior. Graças à consistência deste universo, o MCU é neste momento a série de filmes mais bem sucedida de sempre. E se continuar assim, é muito provável que nunca seja ultrapassada. E agora que chegamos a Vingadores Endgame, vemos o culminar de ideias que tinham sido iniciadas há quase 10 anos atrás. Pode não ser um final definitivo, mas é o mais perto que esta franquia vai chegar de uma conclusão. A última década tem lentamente vindo a ser dominada pela Marvel, e apesar de todos os seus problemas, é difícil não respeitar tudo o que já alcançou. Por isso, apesar destes filmes estarem sempre a apontar para o futuro, vamos parar por um segundo para apreciar o culminar de uma era. Porque poucas são as franquias que conseguem ter um impacto tão gigante na cultura popular. Poucos conseguem ter 22 filmes sem um único desastre. E apesar de já ser fácil tomá-lo por garantido, mais nenhum universo cinemático foi até agora tão bem sucedido como o universo cinemático da Marvel. Bem, foi tudo. Espero que tenham gostado. Preferi não spoiler o final de Endgame, para o caso de alguém aqui ainda não o ter visto. A cena em que o Hulk se sacrifica vai ter assim muito mais impacto. Já agora ponham um like se gostaram do vídeo e sigam o canal se ainda não o fizeram. Até para a próxima!